o rompimento da barragem, e com o rompimento da barragem, a Defensoria começou a atuar desde o primeiro momento, e ela percebeu tanto a grandiosidade da reparação que viria a existir, e a necessidade de se tentar um modelo que fosse, como que eu posso dizer, o mais amplo, mas também que fosse factível, porque o rompimento gerou uma reparação tão grande, um dano tão grande, que talvez a força de trabalho da Defensoria, se fosse usada num sistema tradicional de litigar e fazer cada atendimento individual específico, isso geraria talvez a inviabilidade da reparação. Então, nessa situação, a Defensoria meio que, sem se organizar para um método extrajudicial específico, mas sempre tentando alinhar os melhores interesses em busca de reparação da população, ela iniciou uma conversa com a Vale. E a conversa baseava basicamente na seguinte afirmação: existe o rompimento, a empresa é solvente, haverá reparação. O que a gente precisa agora é organizar essa reparação de um jeito que ela aconteça rápida e eficaz para a população que precisa dela. Porque para a empresa era importante também reparar e resolver o problema que estava criado da maneira mais rápida, até para que ela pudesse focar as suas atividades na sua atividade principal, que é a mineração, e para nós precisava atender a população de uma maneira bastante rápida e eficaz, porque as pessoas tinham perdido tudo, e quem perde tudo tem muita pressa. Se a pessoa perde a casa, ela precisa de uma casa no dia seguinte, ela não pode ficar esperando. Então, com isso, começamos uma conversa e fomos tentando criar, a partir de conhecimentos do que havia acontecido em Mariana, o que a gente podia repetir e aquilo que a gente tinha que inovar, porque as estruturas que existiam não eram suficientes para trazer uma reparação adequada. Com essa situação, entendemos na época, meio que intuitivamente, meio que analisando tanto jurisprudência de tribunal nacional quanto tribunal internacional, doutrina de direitos humanos, o que a ONU falava da relação entre direitos humanos e empresas, conseguimos, então, trazer um modelo que foi criado para ser alternativo, mas que, no fim das contas, ele mostrou-se como a principal via de reparação das pessoas, que é o seguinte: criamos, em conversa com a mineradora, um documento que pautava toda a reparação naqueles danos principais que a gente tinha certeza que aconteceriam. Por exemplo, quem perdeu vida, como que seriam reparados os parentes? Quem perdeu imóveis, porque o imóvel passou lama em cima de alguma casa, destruiu a casa. Como que a gente vai fazer para reparar o proprietário e o morador dessa casa? Teve gente que perdeu o emprego. É estranho a gente falar assim, como que um rompimento gera uma perda de emprego? Mas, por exemplo, uma empresa que estava na região afetada, ela deixou de existir, foi varrida do mapa. Aquele empregado, como que ele vai fazer para se recolocar no mercado? Porque talvez o patrão dele não tivesse condição de fazer a rescisão. Então, para todas essas relações, todos os impactos principais e primordiais do rompimento nos direitos da comunidade circunvizinha, a gente tentou criar um documento já que parametrizava a reparação. Para a gente criar isso, o principal da conversa foi o seguinte: vamos criar uma reparação rápida e uma reparação que seja atrativa para as pessoas. Atrativa porque ela vai envolver valores altos, valores que são além do que a jurisprudência pratica. E por que a gente precisa fazer, então, além do que a jurisprudência pratica? Porque a gente precisa entregar para essa pessoa uma reparação rápida. E isso pode parecer paradoxal, mas para a própria empresa é vantajoso, porque quando ela resolve rápido, ela deixa de bancar um litígio que é muito caro para ela, que é custoso até para ela, e ela deixa de fazer gastos com reparações paliativas. Então, ela não fica naquele conta-gota tentando apagar um incêndio.
ela vem, coloca todo o esforço dela para apagar o incêndio e efetivamente apaga. Então, com isso, conseguimos criar um sistema alternativo. Por que alternativo? Porque quando a gente faz uma coisa assim, meio que parametrizando, tabelando, criando já um modelo pré-pronto de reparação, a gente precisa entender que, por mais que a gente esteja bem intencionado, por mais que a gente use a técnica da maneira adequada, aquilo pode não ser do interesse da pessoa na hora que ela for usar. Então, não pode ser uma via única. A gente criou uma via alternativa. E a via foi tão boa, tão bem feita, que ela se tornou quase que a via única, não porque as outras vias tradicionais não funcionavam, mas porque essa via tornou-se tão atrativa que a população resolveu por usá-la, em vez de litigar. E com isso a gente criou uma pacificação social aqui sobremaneira importante. Lógico, ainda tem um volume muito grande de ação na justiça? Tem. Mas se a gente não tivesse tido o que aconteceu, a gente tinha seguramente muito mais. Então, não tenho muito assim subsídio para falar qual sistema foi uma conciliação, foi uma mediação, foi uma arbitragem. Não sei, não dá para falar num sistema específico. Mas a gente conseguiu pensar pontos específicos de cada um. Por exemplo, enquanto a gente tá negociando alguma coisa, a gente sempre tratou aquilo com um certo respeito e uma confidencialidade, para que todo mundo pudesse expor o seu ponto de vista sem amarra. Se a gente trouxesse a construção de um documento completamente a público antes dele nascer, a gente teria uma pressão social e uma pressão midiática que poderiam ser contraproducentes. Contraproducentes por quê? Eu não estou falando aqui que a gente não pode ter a legitimação e a participação democrática. É imprescindível. Só que, às vezes, a gente precisa tratar de acordo com a técnica. Então, vamos tratar com o processo de criação de uma maneira confidencial naquilo que a gente está fazendo, sempre tendo atenção aos pleitos da comunidade, sempre ouvindo a comunidade envolvida. Vamos considerar que a gente só começa uma mesa de negociação para qualquer coisa se a gente tiver a mais estrita boa-fé de todo mundo que esteja envolvido. Então, a gente não quer fingir que está negociando alguma saída. A gente não quer criar um procedimento que seja pautado em má-fé ou que seja não tão ético por parte de qualquer gente, qualquer pessoa que seja. Então, se sentou para negociar, aquela negociação tem que ser possível para todo mundo, tem que ser à vontade de todo mundo. Outra coisa, por mais que a arbitragem às vezes traga um terceiro imparcial para decidir um conflito, num conflito tão grande, talvez a imposição de um terceiro não seja adequada, porque pode gerar arestas tão grandes e a complexidade da causa é tão grande que às vezes a gente não vai conseguir um resultado factível. Mas sempre que necessário, a gente vai considerar, por exemplo, o subsídio técnico, seja de um perito, ou seja de um assistente técnico, ou conhecimento que se existe, da maneira a ajudar a resolver o conflito. Sempre pensando no problema subjacente. A gente não quer entregar um resultado jurídico. O resultado jurídico nunca foi o primordial para nós. Sempre foi primordial a resolução do problema, a pacificação social. Então, antes de falar que a pessoa teria um título de indenização contra a Vale, o que a gente queria era que aquela pessoa tivesse reparado o dano que ela perdeu, o dano que ela teve. Então, se ela perdeu uma casa, não é ser credora de um valor da Vale. O que a gente quer é que ela tenha dinheiro suficiente para comprar uma nova casa.